defender esse princípio da supremacia do interesse público. Você tem que trazer uma compreensão para essa supremacia para poder defender a supremacia, vai dizer a doutrina tradicional. Como é que se dá essa supremacia do interesse público? Em primeiro lugar, Celso Antônio Bandeira de Mello, os autores italianos, e no Brasil outros autores também vão fazer isso, mas Celso Antônio Bandeira de Mello vai diferenciar dois tipos de interesses públicos. O interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse público que diz respeito a toda a coletividade. O interesse público primário está ligado à ideia de satisfação de necessidades da coletividade, da população. Quando o Estado, por exemplo, promove saúde, educação, promove interesse da coletividade, ele promove o quê? Interesse público primário. Agora, o interesse público, por outro lado, secundário, ele está ligado à questão patrimonial, à arrecadação do Estado. Estado, enquanto pessoa, tem interesse em arrecadar mais, até para poder desempenhar atividades de maior ou com maior eficiência. Essa necessidade de arrecadação, essa arrecadação que o Estado faz, essa questão financeira e patrimonial envolvida, nesse caso concreto, de respeito ao interesse público secundário. Então, o interesse público secundário é um interesse predominantemente financeiro e patrimonial que o Estado tem. O que vai dizer a doutrina tradicional? Existe ainda a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público primário. É esse interesse público primário que o Estado deve perseguir. O Estado ele não deve perseguir o interesse público secundário como se fosse a última finalidade possível. Olha só uma situação concreta, gente. Interesse público secundário. Arrecadação. O Estado arrecada. O Estado busca arrecadação. Exemplo concreto, um contrato administrativo. Será que poderia o poder público parar de pagar o particular, justificando o seguinte, olha, se eu parar de pagar o particular, eu economizo dinheiro. E aí eu arrecado mais, interesse público secundário está satisfeito. Ele pode justificar essa atuação com base no interesse público? Nunca. O interesse público secundário não é a finalidade do Estado. A finalidade do Estado é o interesse público o quê? Primário. Para satisfazer a educação, a saúde, etc., ele vai, obviamente, eventualmente, restringir o interesse privado, e aí, satisfazendo interesses legítimos, ou interesse público legítimo, que é o primário, ele sim vai fazer com que o particular sofra a restrição, ele vai restringir o interesse privado e vai, então, alcançar o que ele pode alcançar, o interesse público primário. Essa situação é controvertida hoje, por conta dessa doutrina moderna, mas eu diria para vocês, repetindo o que eu já falei, existe ainda para a doutrina majoritária e para a jurisprudência um princípio de supremacia do interesse público. Situações concretas podem ser colocadas em relação a isso, a gente demonstrou em alguns casos concretos, mas a ideia ainda é a supremacia do interesse público. Não o interesse público secundário, o interesse patrimonial do Estado em arrecadar mais dinheiro. É o interesse público primário, em o Estado promover direitos fundamentais, promover educação e saúde. Até porque, gente, quando o Estado promove o interesse público primário, ele atende direitos fundamentais. Não há, às vezes, esse conflito que todo mundo coloca entre interesse público de um lado e interesse privado de outro. Desapropriação. Poder público desapropria o imóvel X do João. E aí constrói uma escola. Fez a escola, tem lá agora 1000 alunos. 1000 alunos receberam direito à educação, ou tiveram acesso à educação. Um particular, João, perdeu o imóvel. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Interesse privado é aquele particular, mas atingiu interesses privados das crianças agora que estudam e que têm acesso à educação. Por vezes, portanto, não há esse conflito verdadeiro entre interesse público ou primário ou secundário, interesse público de um lado e interesse privado de outro lado. O interesse público passa invariavelmente pela satisfação de interesses o quê? Privados, de direitos fundamentais. O que se quer, portanto, deixar claro aqui é o seguinte: o Estado ele pode sacrificar direitos individuais? Pode, com razoabilidade sempre. O interesse público do Estado vai prevalecer sobre o interesse privado de uma pessoa ou de algumas pessoas? Vai, desde que aquele Estado venha atuar dessa maneira para atingir o interesse público primário com razoabilidade. Então a gente fecha a questão aqui e fecha a nossa aula de hoje. Portanto, eu queria me despedir de vocês, já convidando a todos para a próxima aula. A gente vai continuar a tratar dos princípios do direito administrativo. Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje também, mais uma vez. Tá? Até a próxima, gente.